Olá, eu sou Vanessa Vasconcelos, sou fisioterapeuta pélvica e obstétrica e gostaria primeiro de agradecer o convite da Cris e da Cabergues, estar aqui mais uma vez no POG, é um imenso prazer para mim, já participei outras vezes, inclusive enquanto estava gestante. Então, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês hoje do meu conhecimento, da minha prática diária, né, do que acontece no nosso corpo durante a gestação e como é que a gente pode passar por esse período de uma maneira mais leve, mais tranquila e principalmente mais saudável. Então, durante a gestação, o que acontece com o meu corpo? Inúmeras transformações, que por mais que elas sejam morfológicas, elas exigem adaptações biomecânicas. Então, a gente tem o aumento do peso corporal, do volume das mamas, alterações posturais, tanto na nossa postura quando a gente está parado, como quando a gente está caminhando, a gente já nota naquela gestante no final da gestação, aquela marcha anserina, que parece que fica andando como se fosse um patinho, né, com os pés virados para fora, a gente tem uma mudança no nosso centro de gravidade que mexe com o nosso equilíbrio, e por essa imagem vocês já começam a perceber, né, no final da gestação, aqui à medida que o bebê vai crescendo, vai comprimindo os órgãos, então vai dificultando o funcionamento intestinal, pode dar uma sensação de azia, porque o estômago fica mais alto, mais comprimido, o bebê pressiona a bexiga, então às vezes a gente sente como se estivesse com vontade de fazer xixi o tempo inteiro. Nessa imagem aqui vocês já notam como o diafragma, o principal músculo respiratório, ele fica comprimido, então já muda o padrão respiratório, a mulher ela já fica mais cansada. Então isso já nos leva a pensar que, independente da via de parto, é muito importante a gente trabalhar a respiração durante a gestação, tá? Mas a coluna é uma das estruturas que mais sofre alterações durante o período gestacional. Essa outra imagem eu sempre coloco para falar sobre a postura ao se deitar. Muitas gestantes, quando me procuram, ficam achando que tem que dormir sempre deitado do lado esquerdo. Gente, isso é mito. Você pode ficar alternando os lados, do lado esquerdo para o lado direito. Inclusive, no início da gestação, tem gestantes que se sentem confortável ainda deitando de barriga para cima. Mas 15% delas vão ter a síndrome da hipotensão. Então, quando deita de barriga para cima, tem a compressão ali da veia cava e dá uma sensação de mal-estar. Então, essas gestantes realmente não vão conseguir deitar de barriga para cima nem no início da gestação, tá? Mas no finalzinho é que essa posição acaba comprimindo também ali as artérias uterinas, então não fica uma posição confortável mesmo. Mas saiba que se a posição não for legal nem para você nem para o seu neném, o corpo te dá indícios e você vai trocar de posição, tá? Mas quando você estiver deitada de lado, o ideal é que mantenha a perna de baixo esticada e o joelho da perna de cima apoiado na almofada. Essa é a maneira mais confortável que você vai manter as estruturas como quadril, joelho alinhados para que você acorde sem sentir nenhum desconforto, nenhuma dor, tá? Lembrando que o hormônio relaxina, o pico dele é com 12 semanas, a partir da 17ª ele começa a reduzir. Ele dá às vezes essa sensação de frouxidão ligamentar. Então a gente tem que ter cuidado com as estruturas corporais como um todo, porque não é normal sentir dor, nem mesmo na gestação. Como também não é normal perder xixi, nem mesmo na gestação, e a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. Eu trouxe esse vídeo para mostrar para vocês a evolução da gestação semana a semana. Então, logo no início é um grãozinho bem pequenininho, a gente não nota tantas alterações corporais. O útero, ele ainda está numa posição dentro ali da cavidade pélvica. A gente começa a notar já no final do primeiro trimestre, no início ali do segundo trimestre, que aí o útero já começa a invadir um espaço mais na cavidade abdominal. Mas o bebê ainda tem bastante espaço para se movimentar, ele tem uma piscina olímpica e ele muda bastante de posição. Mais ou menos com 20 semanas é que a maioria das mulheres começa a sentir o bebê mexer, como se fossem gasezinhos, né, bolinhas de ar circulando ali dentro da barriga. Já no final do segundo trimestre para o terceiro trimestre, o bebê ele tende a adotar essa postura cefálica. Alguns bebês vão ficar pélvicos e se a mãe tem intenção de parto normal, existem exercícios específicos para ajudar esse bebê a virar. Mas o bebê tende a ficar nessa posição porque a cabeça é mais pesada e precisa de mais espaço, e a gente tem mais espaço no quadril. Então, uma das funções da mãe também é ganhar espaço, ter mobilidade durante a gestação para acomodar melhor o bebê. E aí, 39 semanas, tamanho de uma melancia mais ou menos.
respiração e o assoalho pélvico. Então, treinar a respiração, como eu falei lá no início, é importante independente da via de parto, porque a gente vai tendo alterações na nossa capacidade respiratória. E para aquelas que têm intenção de parto normal, é mais importante ainda, porque a respiração é um facilitador. A respiração ajuda a relaxar o assoalho pélvico para o neném passar, ajuda a reduzir a dor durante o trabalho de parto e é um indicatício de fadiga materna importante. Então, a gente tem uma conexão com a musculatura postural, abdominal, diafragma respiratório e o assoalho pélvico. A gente mantendo uma boa postura, a gente consegue ter o tônus do abdômen mais fortalecido, a gente consegue movimentar mais o diafragma e, consequentemente, o assoalho pélvico. Porque quando a gente expira, se vocês colocarem uma mão no peito e uma mão no abdômen, vocês vão sentir. Quando a gente expira, a gente coloca ar para fora, o abdômen entra, o diafragma sobe e o assoalho pélvico sobe junto com o diafragma. Quando a gente inspira, é o contrário, a gente vai fazer um barrigão, vocês vão notar um maior volume ali no abdômen. O diafragma desce, alongando, e o assoalho pélvico desce, se movimentando também. Mas eu só consigo isso se eu me manter numa boa postura. Então, isso já é um exercício para vocês treinarem agora. Primeiro, para manter a boa postura, mantenham a pelve neutra, sentando em cima dos isquios, esses ossinhos embaixo do bumbum. Se vocês colocarem as mãos embaixo do bumbum, vocês vão sentir, tá? Que tem duas proeminências ósseas. Se vocês sentarem numa má postura, né, em cima do sacro aqui, aquela posição que eu brinco com as pacientes, que é a posição do Netflix, que a gente se joga no sofá e fica numa postura ruim. Vocês não vão conseguir mais sentir os isquios embaixo do bumbum. Então, senta em cima dos isquios, pelve neutra, coluna alinhada. Imagina um fio te puxando pela cabeça. Começa soltando ar. Vocês têm que sentir a mão do abdômen movimentar mais do que a mão do peito, porque o diafragma, o principal músculo da respiração, fica aqui embaixo das costelas. Então, boa postura, bom tônus do abdômen, diafragma se movimenta e, consequentemente, assoalho pélvico também. E a boa postura, ela é fundamental não para facilitar esse processo do exercício respiratório, mas ela nos protege contra dores. Então, a gente consegue perceber aqui, né, na alteração postural, à medida que há uma evolução na gestação, comparando uma mulher no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre. Então, são muitas alterações. E aí, se a gente tem uma má postura, a gente fica mais suscetível a colocar mais pressão, mais atrito nas vértebras, mais tensão em várias regiões aqui do nosso corpo. Então, na gestação a gente fica mais propensa a sentir lombalgia, dor aqui na coluna, na sacroilíaca, que é essa articulação que fica entre o ossinho do sacro e os ossos do ilíaco no quadril. Então, a gente tem aqui a articulação sacroilíaca, ou no pubis, ou nos quadris. Então, a gente já tem essas alterações hormonais, essa mudança postural, então a gente cuida para não exacerbar esses sintomas, para que a mulher ela tenha aí uma gestação tranquila. Afinal, a gente agrega mais uma situação na nossa vida, mas a gente tem toda uma função, com trabalho, com dinâmica, às vezes outros filhos em casa, enfim. E quando a gente tem uma boa postura, a gente ajuda a não colocar nem tensão, nem muita pressão no assoalho pélvico, porque o peso do útero gravídico já faz isso pra gente, né? Então a gente já tem uma tendência a ter alterações e uma maior predisposição a desenvolver disfunções do assoalho pélvico durante a gestação. E se a gente pelo menos mantém uma boa postura, a gente não coloca ainda mais peso no assoalho pélvico, podendo enfraquecê-lo ou tensioná-lo. E aí a gente pode ter algumas queixas como escapes involuntários de urina, ou não conseguir controlar gases, ou ter dor na relação, e nada disso é normal nem mesmo na gestação. E cuidar da postura é um fator de proteção para que nada desses sintomas ocorram. Para vocês terem ideia, imaginem como se o corpo da gente fosse um tubo de pasta de dente. Quando a gente pressiona o tubo no meio, vai pasta para cima e vai pasta para baixo. No que vai pasta para baixo, é como se a gente colocasse ainda mais pressão no assoalho pélvico. Então, se vocês fizerem sempre essa analogia, vocês vão cuidar para manter a postura alinhada, porque quando a gente está numa má postura, a gente comprime o abdômen e faz essa função da pasta de dente jogando muita pressão para baixo. Além disso, a boa postura vai te ajudar a prevenir a diástase abdominal. Então, durante a gestação, a diástase ela
ocorre, é fisiológica, não tem como não acontecer esse afastamento das fibras da musculatura do reto abdominal. Afinal, o bebê vai crescendo, vai comprimindo as estruturas e vai afastando essa fibra do abdômen também. Então, não adianta muito avaliar a diástase na gestação, a gente precisa avaliar essa diástase no pós-parto, tá? A musculatura abdominal, ela é super importante, a gente usa ela o tempo inteiro para sentar, para levantar, para caminhar. Então, quando a gente tem uma alteração patológica nessa musculatura no pós-parto, a gente acaba tendo dificuldade nessas funções naturais do abdômen. Então, a gente avalia a qualidade, né, se há uma diástase patológica ou fisiológica no pós-parto, mas durante a gestação existem alguns exercícios que nos ajudam a estabilizar essa diástase, justamente para a gente ter uma recuperação mais rápida no pós-parto. E o primeiro passo que você já pode começar a fazer agora é cuidar da sua postura. Porque se você comprime muito o abdômen, você ajuda a afastar ainda mais as fibras do reto abdominal. E se você mantém uma postura alongada, o seu bebê tem espaço para crescer assim e não precisa afastar tanto assim, tá? O assoalho pélvico. O que é assoalho pélvico? Às vezes as pessoas ficam em dúvida, será que só mulher tem assoalho pélvico? Né? Não. Faz xixi, faz cocô, se reproduz, respira, tem assoalho pélvico. Então todo mundo tem assoalho pélvico. E o assoalho pélvico é um conjunto de estruturas ósseas, músculos, tendões, fáscias, ligamentos, tá? Então é uma região bem complexa que popularmente a gente chama os músculos do assoalho pélvico de períneo. Mas não é um músculo só, e sim um conjunto de músculos mais superficiais, outros mais profundos, tá? Que vão se conectando e são responsáveis por algumas funções, como função urinária, função defecatória, função sexual, tá? Então, nessas imagens a gente consegue visualizar um assoalho pélvico feminino. Então, do ossinho do pubis até o ossinho do cóccix, passando pelos isquios, toda essa região aqui é composta pelos músculos do assoalho pélvico. E percebam que ele tem conexão com alguns músculos dessa região aqui extrapélvica. Então tem músculos ali de uma região de fora aqui do quadril, por exemplo, que eu consigo palpar dentro do assoalho pélvico. Então o obturador interno, o piriforme, são músculos que fazem a rotação externa do quadril, também são músculos que a gente consegue acessar dentro do assoalho pélvico. Então, mais ainda a importância da fisioterapia obstétrica é não trabalhar só o assoalho pélvico. A gente trabalha toda essa estrutura extrapélvica para permitir maior mobilidade e menos queixas. E quais são as funções do assoalho pélvico? O assoalho pélvico, ele dá suporte, tá? Os músculos dão suporte aos nossos órgãos, então os ligamentos puxam, né, dão sustentação e a musculatura vai dar suporte ali aos nossos órgãos. É responsável pela nossa continência urinária e fecal. É uma musculatura que eu preciso saber relaxar durante o parto, né? Então é uma musculatura que está bastante ativa durante o parto. O assoalho pélvico ele se alonga 217 vezes ou mais durante o trabalho de parto para a saída do neném. Isso é fisiológico por ação hormonal. E a gente tem técnicas para facilitar ainda mais este alongamento. É uma musculatura também responsável durante a atividade sexual. Como vocês já viram, tem toda uma conexão com a região da coluna, então pela estabilização lombopélvica. E a função mais importante do assoalho pélvico, que poucas pessoas falam, é proteção renal. Por quê, Vanessa? Porque se o meu assoalho pélvico ele não relaxa completamente, eu não consigo esvaziar a minha bexiga. Se eu mantenho muito volume de urina dentro da bexiga, eu acabo tendo um padrão de retenção. Eu fico mais propensa a ter infecção do trato urinário e a longo prazo, em casos mais graves, obviamente, principalmente em pacientes com alguma alteração neurológica, eu posso inclusive ter um retorno ali pelos ureteres até chegar aos rins. Então, uma função muito importante do assoalho pélvico é proteção renal. Eu tenho que saber relaxar meu assoalho pélvico para esvaziar completamente a bexiga e não manter resíduo ali, tá? Um resíduo patológico. A pelve óssea e a gestação. Em nós, humanos, a circunferência do perímetro cefálico da cabeça do bebê é maior do que o diâmetro da pelve óssea da mãe, divergindo dos primatas, como a gente pode ver nessa imagem. Então, comparando nós humanos com a mamãe gorila, por exemplo, deve ser muito fácil para a mamãe gorila
parir, né? Porque a cabeça do bebê é bem menor do que o perímetro lá, que o tamanho da pelve da mãe. Então é por isso que o bebê ele não desce como se estivesse escorregando num tobogã. Ele vai rodando, encaixando, rodando, encaixando, rodando, encaixando. Então, primeiro eu preciso ajudar a abrir esse estreito mais superior da pelve, depois o intermediário e depois o estreito mais inferior da pelve. Então o bebê ele vai descendo aos pouquinhos. Então eu vou abrindo, movimentando e vou fazendo exercícios para ajudar essa descida, o encaixe do bebê. Então é mais ou menos, este movimento aqui que o bebê vai fazendo. Eu tenho esse vídeo, vou encaminhar para vocês, tá? O bebê vai rodando, encaixando. A maioria dos bebês vai nascer na posição OP, occipito pubis, a cabeça do neném aqui no pubis da mãe, o rostinho virado aqui para trás, para o cóccix, para o finalzinho da coluna. Então, quando eu tenho um assoalho pélvico funcional, eu estou protegida para não ter diversas disfunções. E uma delas é o prolapso de órgãos pélvicos. Então, quando o meu assoalho pélvico ele é funcional, ele consegue manter os órgãos em seus devidos lugares. Quando isso não acontece, eu posso ter essa descida dos órgãos. É aquela avó, aquela tia que já teve uma bexiga caída, por exemplo, tá? Então, eu posso ter um prolapso de parede anterior, quando a bexiga ela cai para, né, pressionando ali a parede anterior do canal vaginal, um prolapso de parede posterior, então quando o canal do reto faz essa pressão, ou uma descida ali, um prolapso da cúpula uterina. Então, tudo isso a gente consegue prevenir com fisioterapia pélvica. Se vocês me perguntassem quando uma mulher deveria vir para a primeira consulta na fisioterapia pélvica, o ideal seria antes de engravidar. Muitas vezes a gente já tem alguma alteração no nosso assoalho pélvico e a gente não sabe. Ou a gente tem uma queixa muito pequena, ou a gente já tem até algum padrão de alteração no funcionamento da bexiga, no funcionamento intestinal, alguma queixa na relação, na dor na relação, e a gente acha que é uma coisa pontual, que é uma coisa normal, e possivelmente a gente já tem uma alteração prévia. Então, o ideal seria avaliar esse assoalho pélvico antes mesmo da gestação, tá? Mas tudo bem, pode vir na gestação, a partir da 13ª semana de gestação, a gente avalia, vê se já tem algum padrão de alteração, já vai tratando, corrigindo e fazendo toda uma preparação aí durante a gestação, independente da via de parto. Porque 1 a cada 3 mulheres vai ter escape de urina em algum momento ao longo da vida. E os estudos já nos dão segurança de que o treino da musculatura do assoalho pélvico por um profissional habilitado, né? Durante a gestação ajuda a prevenir as disfunções na gestação, no pós-parto e até anos mais tarde na vida. Aqui eu trouxe para vocês essa imagem super importante sobre a fisiologia da micção. Como é que funciona a nossa bexiga? A partir daqui, se você já tem um padrão um pouco diferente, você já pode pensar assim, tá, talvez a minha bexiga não funcione totalmente como deveria, tá? Isso não quer dizer que você tem uma doença, alguma coisa. Não, mas já pode ser que a bexiga não esteja funcionando 100% como ela foi feita, tá? Então, essa aqui é uma imagem da bexiga quando ela já tá mais vazia. Vamos supor que você acordou, fez o xixi pela primeira vez, esvaziou e pode ter um volume pequenininho ali, 20 ml, 30, não tem problema, tá? Nada mais do que isso. Quando a gente esvazia a nossa bexiga, o detrussor, que é esse músculo profundo da bexiga, ele fica relaxado, o esfíncter da uretra contraído. Esses dois músculos a gente não controla, é que nem o músculo do coração, tá batendo aqui, a gente não controla, então é de controle involuntário, tá? E você, voluntariamente, mantém seu assoalho pélvico contraído, tá? Pra não ter escape de xixi o tempo inteiro. A gente só controla o assoalho pélvico, tá? Depois você acordou, aí foi tomar um leite, foi tomar algum líquido, foi tomar água, aí sua bexiga começou a encher. Você sentiu ali que ela encheu, teve uma primeira sensação, mas sei lá, tinha que responder um e-mail, você consegue postergar a micção. Quando a bexiga ela passa da metade aqui, aí você tem uma real necessidade de urinar. Olha a diferença do detrussor relaxado para a bexiga vazia e do detrussor contraído, esticado com a bexiga cheia. Então, este é o momento da micção. Você senta no vaso, voluntariamente relaxa o seu assoalho pélvico, o detrussor contrai, o esfíncter da uretra relaxa e a bexiga sai, e a urina sai, tá? Se você sente, por exemplo, que às vezes precisa usar um pouquinho o abdômen para ajudar a esvaziar a bexiga,
já tem um padrão de alteração, porque aqui na fisiologia da micção não tem o uso do abdômen, por exemplo, tá? Então, se você nota que o seu jato não é contínuo, não tem uma boa pressão, é um jato picado, que para no final, tem um gotejamento pós-miccional, fez xixi, levantou, saiu uma gotinha. Ou então, antes de começar a fazer xixi, tem uma hesitação, fica um tempão para começar a fazer xixi. Ou tem uma urgência, se não for correndo no banheiro, tem escape antes. Aí sim precisa mais ainda de uma avaliação da fisioterapia pélvica, porque já tem padrões de alteração, que pode ser tanto uma fraqueza da musculatura como um excesso de tensão. Por isso que precisa de uma avaliação cinético-funcional, uma avaliação bem feita desse assoalho pélvico, tá bom? E será que é normal acordar à noite para fazer xixi, mesmo na gestação? Depende. Eu sempre falo com as pacientes que a bexiga da manhã é a bexiga da noite, então não pode ter comportamentos tão diferentes. A gente tem que avaliar quantas vezes está acordando para fazer xixi. 3, 4, não é normal. Ah, eu acordo uma vez só, tudo bem? E quantas vezes você faz xixi ao longo do dia, né? Quanto de água que você está bebendo? Geralmente a gente faz um cálculo de 30 ml por quilo. É quanto de água que você deveria beber. Isso vai ajudar no funcionamento do intestino, para não ter tanta retenção. A gente já tende a ter edema, ficar mais edemaciada, principalmente nesses dias mais quentes, então beber bastante água, tá? Será que existe algum alimento irritativo para a bexiga? Sim. Começa a perceber se alimentos mais cítricos, sucos mais cítricos, comidas mais condimentadas, apimentadas, gasosas, alguns chocolate, alguns alimentos vocês não estão consumindo agora na gestação, mas bebidas alcoólicas, né, bebidas com muita cafeína, tudo isso pode ser irritativo para a bexiga e levar a gente a ter uma sensação de que a bexiga está cheia sem que ela de fato esteja. Claro que na gestação a gente tem uma sensação que tá com a bexiga cheia por conta do peso do bebê, a gente vai e sai uma quantidade pequena. Mas a gente precisa avaliar para saber se é só essa sensação ou se tem alguma tensão ali no assoalho pélvico também atrapalhando esse esvaziamento completo da bexiga, o que faz com que a gente vá várias vezes ao banheiro, porque quando a gente vai a gente não consegue esvaziar tudo. Então vai ter sempre retenção ali, tá? E como é que eu vou saber se, por exemplo, se eu sei ativar meu assoalho pélvico, se eu sei contrair meu assoalho pélvico? Bom, eu não posso passar nenhum tipo de exercício, né? Seria muito imprudente da minha parte fazer isso sem avaliar você previamente, né? Sem saber o que você precisa. Então, todo o tratamento ele é individualizado. Mas se você quer fazer um teste, que não é um exercício, é um teste para saber se, por exemplo, você sabe ativar seu assoalho pélvico ou não, porque os estudos mostram que no mínimo 30% das mulheres não sabe contrair seu assoalho pélvico adequadamente, então você pode ficar numa boa postura, numa postura alongada, mas com as pernas mais na posição de sapinho, colocar um espelho na sua frente e ver se você tenta contrair e soltar, como se você fosse conter um gás, um flatus, tá? E depois relaxar e ver se você consegue visualizar alguma movimentação nesta região, tá? Lembrando que é uma movimentação sutil, né? Porque a gente não consegue, não tem a mesma amplitude ali no assoalho pélvico que a gente tem, por exemplo, movimentando o braço. E lembrando que contrair assoalho pélvico é só assoalho pélvico, tá? Contrair bumbum, barriga e coxa são outros músculos. Então, como eu falei para vocês, a gente já tem bastante evidência científica hoje, muito consistente, né? Nos dando respaldo para fazer esses treinamentos musculares do assoalho pélvico durante a gestação para prevenir disfunções tanto na gestação como no pós-parto e anos mais tarde na vida. Isso faz com que a mulher ela tenha uma recuperação muito melhor no pós-parto, independente da via. E para aquelas mulheres que têm intenção de parto normal, existem outras técnicas ainda mais específicas para que a gente ajude esse assoalho pélvico a relaxar, facilitando a descida e a saída do bebê, tá bem? Vou falar um pouquinho disso mais na frente. Então, a fisioterapia obstétrica, ela vai além do assoalho pélvico. A gente também passa alguns exercícios corporais, tá? Para melhorar a mobilidade pélvica, para treinar o equilíbrio, a postura, a respiração, para prevenir a diástase patológica no pós-parto, tá? Então, toda a prescrição vai acontecer mediante a avaliação. Então, a gente vai levar em conta as alterações prévias dessa mulher, se ela já tem alguma queixa, em que idade gestacional que ela tá, se é uma gestação de risco habitual ou de alto risco, tá?
Então, eu trabalho com o método de Gasquet. Se você não conhece, te convido a conhecer e a pesquisar sobre ele. Foi um método desenvolvido por uma médica francesa, a doutora Bernadette de Gasquet, que antes de fazer medicina, ela era professora de yoga. Então, ela desenvolveu um método específico para o ciclo gravídico puerperal. Ou seja, tem exercícios específicos para gestantes e exercícios específicos para puérperas. São exercícios totalmente saudáveis, seguros para que a gestante possa fazer, e a gente vai evoluindo os exercícios semana a semana e de acordo sempre com a queixa e com a intenção de via de parto dessa mulher, tá? Então eu trabalho com esse método. Antes disso eu fiz formação em Pilates, mas atualmente meu foco é muito mais no método de Gasquet, que é específico para gestantes. Além disso, tem os exercícios da cinesioterapia, né, da fisioterapia mesmo. E naquelas gestantes de alto risco, ou seja, uma gestante com trombofilia, uma gestante que tem uma hipertensão gestacional, uma diabetes gestacional, a gente já sabe que o exercício físico ele traz muito mais benefício. Mas atenção, tem que ser um exercício físico acompanhado por um profissional habilitado e especialista em saúde da mulher, tá bem? Então tem que ser um profissional que ele saiba quais são os exercícios que cada gestante pode fazer. E hoje em dia a gente já sabe que o exercício físico realizado, né, com acompanhamento de um profissional habilitado, ajuda inclusive a prevenir essas comorbidades. Então a gente vai cuidar sempre, por exemplo, da frequência respiratória, da frequência cardíaca, da pressão arterial, da saturação. A gente vai aplicar um questionário de atividade física em gestante, que é o MET, sempre seguindo os protocolos da ACOG, que é o American College of Obstetricians e Gynecologists, então o Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, que é o órgão mundial que nos traz mais segurança e respaldo para trabalhar com gestantes. Outra técnica que eu indico bastante é a drenagem linfática manual. Eu tenho formação, mas hoje em dia eu me dedico mais nessa área da fisioterapia pélvica obstétrica, então eu tenho uma colega habilitada para indicar, tá? Que ela atende praticamente só gestantes, então também tem que ser um profissional que tenha bastante prática com esse público, tá? Eu indico para as minhas pacientes que pode começar lá com 20 semanas, uma vez a cada 15 dias, com 30 semanas passa para uma vez por semana, já para prevenir esse edema de membros inferiores na gestação, que o edema vai acontecer pela compressão ali das veias, né, do aumento do peso do útero gravídico, e aí depois das 35 semanas dá até para fazer 2 vezes por semana ou 3, por exemplo, dependendo da necessidade de cada mulher. Tem 2 cursos que também estão inclusos pela Cabergs que eu sempre dou para as minhas pacientes. Uma é posturas do trabalho de parto para proteção do períneo. Então, existem várias posições que a mulher ela pode escolher ali para o expulsivo, para o nascimento do bebê. Além disso, tem uma série de exercícios que facilitam o encaixe, a descida do bebê, reduzem dor durante o trabalho de parto, ali na fase ativa, os exercícios para fazer enquanto estiver no hospital. Então, esses 2 cursos são mais para mulheres que têm intenção de parto normal, tá? E o segundo curso é o de trabalho de parto em casal, então, que ficou popularmente conhecido como Papai Doulo, né? Então, a gente ensina para o pai ou o acompanhante ou a acompanhante, tá? Exercícios que eles podem fazer em casal. Então, exercícios são técnicas não farmacológicas para alívio da dor. Posturas, compressões, exercícios de mobilidade, massagens, tá? Tudo mais ou menos que a doula poderia fazer ali se estivesse acompanhando este casal. Com relação ao treino para o expulsivo, então ainda para aquelas mulheres que têm intenção de parto normal, existem técnicas que facilitam na hora do parto, tá? E que são realizadas durante a sessão, como a massagem perineal, treinos posturais, técnicas de respiração. E aí eu coloquei entre interrogação sobre o expansor perineal, porque sempre me perguntam sobre o Epinot, tá? O Epinot é esse dispositivo que foi criado com esse nome para prevenir a episiotomia. É muito utilizado nos Estados Unidos, as mulheres compram e usam até sozinhas, sem nenhum acompanhamento profissional. Isso é bem perigoso, tá? Porque apesar do nome dele Epinot, para evitar a episiotomia, ele não tem comprovação científica nenhuma. Inclusive, o Conselho Federal de Fisioterapia e a Associação Brasileira de Fisioterapia em Saúde da Mulher nos alertam e pedem que nós, profissionais, a gente sempre converse com a gestante, tá? Então, mostre que não tem evidência científica mostrando o benefício do uso desse dispositivo. Pelo contrário, tem estudo inclusive mostrando que se insuflar demais esse balão
para simular, né, a cabeça do neném, pedir para a mulher fazer força para expulsar. A gente pode, inclusive, causar microtraumas nessa região, e é uma região que a gente quer que chegue íntegra para o parto. Então, mostrar que ele não tem evidência científica de que ele vai prevenir laceração, de que ele vai prevenir episiotomia, tá? Alguns profissionais gostam de utilizar para treino de propriocepção, para a mulher entender como é que seria ali, simulando a cabeça do neném, qual o movimento que ela faria. Lembrando que durante o trabalho de parto tem uma cascata hormonal, né? Tem uma série de hormônios sendo liberados ali, é por isso que o assoalho pélvico consegue se alongar tanto. Então é bem diferente, tá? Treinar sem estar em trabalho de parto e treinar durante o trabalho de parto. Para treino de propriocepção existem várias outras técnicas na fisioterapia pélvica que devem ser utilizadas antes do Epinô. Então a gente sempre individualiza os casos, conversa com o paciente. Eu não tenho o hábito de utilizar esse dispositivo justamente porque eu não acho ele seguro, tá? Então gosto de tirar dúvida porque na internet tem de tudo. E às vezes as mulheres, inclusive, querem usar sozinhas, como as norte-americanas, mas não é algo que eu indico, tá bem? O que a gente realmente tem evidência científica de boa qualidade, que ajuda a relaxar o assoalho pélvico e a prevenir laceração, é a massagem perineal e os treinos de vocalização, freno labial, as técnicas de respiração, tá? Biomecânica no parto. Então, parto é trabalho. Eu brinco com as pacientes que não é férias de parto, é trabalho de parto. Então, quando a gente chega numa fase ativa, é a fase do movimento. A gente vai movimentar para ajudar esse neném a nascer. Então, o que será que ajuda na hora do parto? Ficar parada, deitada, bloqueando as articulações? Não. A gente vai caminhar e promover posturas principalmente verticalizadas, tá? Ou deitar de lado, se estiver cansadinha, para descansar. Evitar ficar muito tempo deitada em cima do sacro e do cóccix, que aí a gente inibe a movimentação dessa região. Então, o sacro ele faz um movimento de nutação e contranutação. Então, lembra que eu falei da articulação sacroiliaca? Se eu deito em cima dessa região, eu impeço essa movimentação. E daí, como é que eu vou ficar abrindo os estreitos, ajudando esse bebê aí descendo, encaixando? Então, deitada de barriga para cima não é uma posição legal quando está durante o trabalho de parto em fase ativa, tá? A fisioterapia intraparto, o que acontece, né? Como é que acontece esse acompanhamento da fisioterapia durante o trabalho de parto? A gente usa recursos não farmacológicos para alívio da dor, como massagens, compressões, água quente, técnicas de respiração, o TENS, que é aquele dispositivo, aquele aparelhinho para promover analgesia, principalmente quando a paciente já conhece o equipamento. Além da biomecânica, com exercícios direcionados em fase ativa, sempre que necessário, posturas de parto para proteção de períneo, como o uso adequado da banqueta, por exemplo, tá? E a respiração adequada no período expulsivo. Para o pós-parto imediato, a gente promove orientações para amamentação, como a pega correta, posicionamento, qual a postura adequada, principalmente essas 72 horas depois do pós-parto, são momentos cruciais para essa estabilização corporal, né? E é um período que a gente não pensa muito na gente, na nossa postura, a gente está sempre ali envolvido nos cuidados do bebê. Então, orientações como postura na amamentação, postura para dar banho, nos cuidados com o bebê, é importante para preservar esse corpo materno, tá? Sobre o uso do taping no pós-parto, muitas gestantes perguntam se eu gosto, o que eu acho. Tá? Eu acho bem legal, minhas pacientes gostam bastante do resultado, eu não aplico, mas eu indico uma colega habilitada que aplica, tá? O taping ele pode gerar mais conforto, então, principalmente naquelas pacientes pós-cesárea, ele vai fazer uma contenção ali da cicatriz para que ela não cresça, não vire uma cicatriz hipertrófica, ele vai conseguir manter essa sustentação da musculatura abdominal, pois, como é uma incisão cirúrgica, né, a cesariana, então várias camadas de tecidos foram cortadas, então gera uma instabilidade muito grande ali na musculatura abdominal, tá? Então ele ajuda a manter, a dar essa contenção ali na musculatura, vai ajudar a deambular, a fazer as atividades, a reduzir o edema, o inchaço, a prevenir para que não tenha seroma, não tenha esse processo inflamatório, né, para sair pus, secreção, para que não tenha hematomas, equimoses, aqueles arroxeados ali na região, tá bem? E a cinta, Vanessa, a gente usa? Não, o taping vem aí para fazer a vez da cinta.
Então, antigamente era recomendado que a mulher passasse o dia inteiro utilizando a cinta. Só que a cinta, ela é uma falsa sensação de segurança. No que você usa a cinta, ela faz essa compressão abdominal, como se você tivesse, né, sem nenhum volume extra ali no abdômen. Quando a gente tira a cinta, a musculatura ela solta completamente. Então, a gente inibe a ativação, a contração natural da musculatura abdominal quando a gente utiliza a cinta, tá? Fora isso, essa compressão excessiva da cinta pode causar mais constipação. E a gente já sabe que um pós-operatório, como a cesariana, já traz esse padrão de retenção a mais. Então, as mulheres já têm uma dificuldade a mais para fazer o intestino funcionar, para ir aos pés logo depois da cesariana, e a cinta vai piorar ainda mais essa condição, tá? Então, ela vai gerar até mais flacidez da musculatura e inibir o fortalecimento natural da musculatura abdominal. Então, uma coisa é assim, eu preciso ir na primeira consulta com a pediatra, eu não tô conseguindo andar bem, eu não tô me sentindo bem, eu vou usar pontualmente naquele momento. Tudo bem, uma coisa pontual. Saiu, foi na consulta, volta em casa, tira. Mas em casa, eu prefiro que vocês usem aquelas calcinhas de compressão, tá? Aquelas calcinhas que elas fazem mais altas, que elas fazem uma compressão de baixo pra cima, tá? E a cinta, ela vai fazer essa compressão aqui no meio do abdômen, empurrando tudo para baixo. É o mesmo princípio ali que eu falei para vocês lá atrás do tubo de pasta de dente. E a fisioterapia no pós-parto? Bom, a fisioterapia no pós-parto, primeiro, eu sempre peço que as pacientes, assim que tiverem a liberação da obstetra, né, da médica obstetra, voltem para uma consulta pós-parto. É muito importante, independente da via de parto, tá? Que a gente consiga avaliar essa musculatura abdominal, avaliar essa musculatura perineal, tá? Para que a gente, antes, a gente saiba que se tem alguma alteração, a gente já consiga tratar antes dessa mulher voltar para atividade física. Se você não sabe se você tem uma diástase patológica e principalmente onde está o maior afastamento é em região umbilical, supraumbilical, infraumbilical, tá? Aí a gente vai passando de exercícios direcionados para tratar cada região. Como é que tá esse assoalho pélvico? Continua com pré-contração, tem um bom tônus, tem alguma tensão, ficou com alguma fibrose, alguma lesão pós-parto? Então a gente já trata isso previamente e aí sim libera para atividade física, porque aí o risco de ter alguma disfunção, né, porque tinha uma instabilidade muito grande nesse assoalho pélvico, nessa musculatura abdominal e não poderia receber uma carga excessiva de uma atividade física, então a gente já trata antes para que essas queixas não ocorram, tá? Então, como eu mencionei para vocês, eu também trabalho com o método de Gasquet no pós-parto. Então, são exercícios específicos para essa recuperação dessa mulher, já para preparar para uma atividade física. Pode sempre trazer o bebê, tem pausas para amamentação, tá? Então, a gente vai avaliar tudo, da mesma maneira que a gente avalia na gestação. Postura, respiração, musculatura paravertebral das costas, musculatura abdominal e principalmente o assoalho pélvico. Então, é uma atividade física segura, tá? Os abdominais de Gasquet não tem nada a ver com aqueles abdominais clássicos. Aqueles abdominais clássicos fazem excesso de pressão abdominal, jogam muita pressão para baixo, pode tensionar e enfraquecer esse assoalho pélvico, além de promover torções e desgaste ali na coluna. Convido vocês a procurarem na internet um livro da doutora Bernadette de Gasquet que se chama Abdominais Parem o Massacre. Podem ser feitos em conjunto, pode ser feito de maneira individual. E sobre o corpo no pós-parto. Então, convido a vocês a lerem este texto com bastante atenção, tá? Muitas vezes as mulheres não conseguem se identificar no espelho no pós-parto imediato, tá? Por mais que a gente esteja muito feliz ali com o nascimento do nosso filho, tá tudo bem. Muitas vezes, né, as nossas expectativas foram alcançadas sobre o nosso desejo do parto, tá tudo legal. Mas às vezes há essa falta de reconhecimento, né? E isso é uma coisa muito comum, até porque a gente tem inúmeras alterações hormonais mexendo ali com o nosso cérebro, com o nosso psicológico. Então, é importante entender que isso pode acontecer com você. E aí o conhecimento nos empodera, nos fortalece e nos tranquiliza também. Então, quando a gente sabe que talvez a gente possa ter um sentimento, alguma coisa pode acontecer com a gente, isso já nos dá ciência, já nos dá um pouco mais de tranquilidade. Eu só posso te dizer que vai passar, vai retornar ao teu corpo, tem que dar tempo ao tempo. Se levou 9 meses para ter toda essa transformação, não pode voltar em 9 dias e nem em 9 semanas, tá?
mas existem facilitadores que nos ajudam a ter a nossa função recuperada de volta. A fisioterapia é um deles. E o importante é tu ter sempre uma tranquilidade mental para que te ajude a entender, né, esse novo momento dessa nova mulher. Então, as orientações posturais que eu posso indicar, até para não exacerbar essa má postura e aí essas queixas de dores e até esse maior volume do abdômen no pós-parto. Então, cuidar, né, da cervicalgia na amamentação para não ficar muito com a cabeça para baixo, má postura, dorsalgia girando os ombros para dentro, né, a lombalgia por conta dessa readaptação corporal. Lembra que a coluna sofre muita modificação durante a gestação? A gente tem que entender que vai demorar para essas estruturas voltarem no pós-parto. Então, a fáscia tóraco-lombar, ela pode sofrer aderência, inclusive, decorrente da aplicação da anestesia epidural. E daí, se tu fica numa má postura para dar banho no neném, para amamentar, tu vai gerar mais aderência e mais tensão ainda nessa região. Então, cuidado, tá? O que é errado aqui nessa imagem? A gente vê que o peso da criança tá todo nos braços da mãe, então sobrecarregando, tensionando os ombros e o pescoço, né? A mãe, ela tá com a coluna virada pro bebê, então isso causa uma inclinação e o nosso corpo vai sempre compensando, tá? Se o ombro de um lado tá mais alto, o quadril do outro vai compensar também. E são essas alterações que podem gerar dores e desconfortos na gestação e no pós-parto. E se já é difícil muitas vezes a gente manejar isso na gestação, no pós-parto, com os cuidados do bebê, fica muitas vezes mais difícil ainda, tá? Por isso que a gente aprender e corrigir essas alterações na gestação facilita muito para que a gente já entenda, já conheça o nosso corpo e já vá se corrigindo, se ajustando no pós-parto também. Então, para dar banho pro bebê, sempre procura uma banheira mais alta, tá? Sempre alarga a base, ou seja, afasta os pés, tenta manter a coluna reta, afasta os pés, faz um movimento mais no quadril, tá? E menos de flexão de tronco, tá bem? E já deixa tudo ao alcance para facilitar ali o manejo dos cuidados com o bebê. O que pode acontecer com o nosso assoalho pélvico no pós-parto? Se houve um trauma ali local, né? Se houve uma laceração espontânea, se houve uma episiotomia, então pode ter algum pontinho de fibrose, gerar aderência. E aí, se a gente não trata isso, pode gerar uma queixa como dor na relação e reeducação perineal. Lembrando que já existem técnicas para prevenir, para que não ocorra a laceração, tá? Então, é por isso que é importante a fisioterapia durante a gestação, principalmente para aquelas que têm intenção de parto normal, para que tu já não tenha já minimize o risco de ter essa queixa, tá? No pós-parto. Lembrando que a episiotomia é um corte, tá? Feito ali pelo médico, pela médica, durante o parto. Desde 2018, a recomendação da Organização Mundial da Saúde é que a episiotomia ocorra em menos de 10% dos partos, tá? Então é uma coisa que deve acontecer bem raramente. A laceração, se a gente trabalha esse assoalho pélvico, se ele é funcional, tem um risco menor de ter laceração. Então, claro que o importante é ter um assoalho pélvico funcional, que saiba contrair, relaxar, que tenha força, resistência, agilidade, coordenação. Mas a gente também trabalha para que, além de funcional, esse assoalho pélvico fique íntegro, ou seja, não tenha laceração nenhuma, tá? Nem mesmo as fisiológicas, é para isso que a gente vai trabalhar. E o que é o puerpério? O puerpério é o período que se inicia logo depois do parto, são mudanças físicas e psicológicas, e essas bruscas mudanças hormonais, elas podem promover alterações químicas no nosso cérebro. É uma mensagem consciente de luto. Por mais estranho que isso possa parecer, de novo, mas eu tô tão feliz, meu neném nasceu, e eu tô sentindo, sei lá, uma sensação estranha, uma angústia. Eu sei que vocês têm uma palestra com a psicóloga e ela vai aprofundar bastante sobre isso. Então eu vou pontuar bem superficialmente, tá? Mas o baby blues, ele acomete cerca de 70% das mulheres. Dura de 2 a 3 semanas pós-parto e é um leve quadro de depressão. Pode se manifestar por tristeza, choro por motivo bobo, uma insônia, uma alteração no padrão de sono, mudanças também de apetite para mais ou para menos, mudanças de humor, baixa concentração e principalmente baixa libido. Lembrando que devido a essas alterações hormonais também há um aumento do ressecamento vaginal, tá? Para isso, para passar por esse período da melhor maneira possível, é super importante ter uma rede de apoio que ajude com os afazeres domésticos, com os cuidados do bebê,
que nos dê atenção, apoio, saiba ouvir, tenha paciência, compreensão sem julgamentos, tá? E aí, voltando àquele ponto ali do ressecamento, da baixa libido, é importante que os casais entendam que existe o período ali de resguardo, né? Mas quando o médico, a médica liberar para ter relação, primeiro vocês têm que entender que agora tem uma nova família ali, né? Uma nova dinâmica na casa. Então, é muito importante respeitar essa fase da mulher. Então, que a mulher ela realmente esteja com vontade, não só apta fisicamente, mas mentalmente, psicologicamente. A gente sabe que a amamentação em livre demanda, a privação de sono com o recém-nascido, muitas vezes isso também inibe a vontade. Então, caprichem nos carinhos, no contato, tentem manter ali um tempo para vocês e respeitem esse corpo, né? No pós-parto, essa vontade, né, de despertar o desejo, a vontade, a libido dessa mulher, e pode sempre utilizar um lubrificante à base d'água, por exemplo, para auxiliar nessa queixa do ressecamento vaginal, tá? E é sempre bom passar pela avaliação da fisioterapia pélvica, principalmente se houve alguma lesão, uma episiotomia, por exemplo, para ver aquilo que eu mencionei para vocês, se tem algum pontinho de fibrose, alguma aderência, tá? Pra gente já tratar. E é isso, pessoal. Me despeço de vocês com essa frase: o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Espero que vocês tenham gostado, que eu consiga ter passado um pouco do meu conhecimento para vocês. Me coloco totalmente à disposição para dúvidas e mais esclarecimentos. E uma boa hora para todos vocês. Um abraço!